Tudo bem com vocês? Galera, o vídeo dessa semana é um vídeo bem legal, bem interessante, que tem tudo, literalmente tudo a ver com o canal. É um vídeo que envolveu gerações, né? E envolve gerações até hoje, que a gente usa pra jogar, pra ver Netflix, mas naquela época era especialmente pra jogar. O vídeo dessa semana é sobre nada mais, nada menos que a história dos 20 anos do PlayStation 2. Sim, pessoal, esse ano o PlayStation 2 faz 20 anos. Então, galera, bora pro vídeo? Bem, pessoal, o que pensar de um videogame que marcou gerações, né, de 2000 pra cá, e que foi um dos melhores consoles da sua época e que é vendido até os dias de hoje. Gente, a gente vai falar sobre o PlayStation 2 e esse ano ele faz 20 anos de fabricação, né? E alguns anos que chegou ao Brasil também, gente. Mas vocês devem estar se perguntando, tá, chegou no Brasil tem 20 anos, né? Mas quando é que ele foi criado? Então, ele foi criado logo assim que o PS1 foi lançado, né? A ideia, a construção do PlayStation 2 foi feita logo assim que o PS1 foi lançado, em 1994. E ali em 97, a gente tem alguns vazamentos em algumas revistas, a gente tem algumas reportagens em alguns jornais especializados e também algumas fotos dos protótipos. Algumas revistas traziam nesses vazamentos que o PS2 iria trazer uma revolução, né? E realmente trouxe essa revolução, que ia trazer a revolução na capacidade de leitura, né? Ia ser feito com DVDs, que para aquela época era uma tecnologia que estava começando a ser desenvolvida. Em 99, a gente tem uma feira de inovações tecnológicas de videogames, né? Que foi lançado e foi visto pela primeira vez o primeiro modelo do PlayStation. Foi o modelo do PlayStation Fat, foi aquele gordão, né? E uma curiosidade bem interessante que eu estava pesquisando para vocês, esse modelo Fat, ele foi baseado em um modelo do Atari, Falcon Box 030 Microbox, né? Se vocês pararem para ver, observar, é a mesma coisa, né? A Sony comprou esse modelo e fez em cima desse chassi. Vemos que no dia 4 de abril de 2000, no Japão, e no dia 26 de dezembro de 2000, nos Estados Unidos, era lançado o PlayStation 2. E eles estavam nas lojas, né, sendo vendidos com dois controles e ele seria o segundo console da geração dele. No seu primeiro dia de venda, ele vendeu cerca de 250 milhões de unidades, desbancando o famoso Dreamcast, que era um console da Sega, o último console da Sega, que vendeu 95 milhões de unidades no seu primeiro dia de lançamento. Uma boa vantagem que o PlayStation 2 tinha em relação ao Dreamcast era que ele já rodava e processava de forma nativa os DVDs, né? Sendo que o Dreamcast não fazia isso de forma nativa. E tinha também suporte a home theater, né? Aquelas caixas de som que dava a sensação que você estava mais imersivo dentro dos jogos e dentro também das séries, que é muito comum no começo dos anos 2000. Vemos que cerca de um ano depois, né, do seu lançamento, a Sony já tinha no mercado dos jogos de grandes franquias, como Final Fantasy X, como Tag Lag também e vários outros jogos, né? E também com o surgimento do PlayStation 2, as vendas do Dreamcast da Sega elas caíram, né? E a Sega viu que não era muito vantajoso manter esse console, né? A gente via que também estava surgindo mais de dois competidores, né, para a cena, que era o Xbox, o primeiro Xbox, aquele caixotão preto, o novo lançamento da Nintendo, que era o Nintendo GameCube, que batiam de frente com o PlayStation 2 da Sony. E um dos consoles que batiam literalmente de frente, que era o concorrente direto do PS2, era o Xbox.
Por quê? O Xbox era da Microsoft, né? Vou fazer um vídeo contando a história dele também. É um videogame que derivava diretamente dos PCs, então ele tinha um poder gráfico, um poder de hardware e de rodar jogos mais potente. Ele era mais potente que os outros consoles. E o GameCube também, ele também era mais fácil de fazer jogos, assim como o Xbox, né? E ele tinha essa vantagem em relação ao PlayStation 2. E o Xbox custava cerca de $100 mais barato que o PlayStation 2. E o GameCube, né, ele tinha uma lista de jogos maiores e umas patentes de jogos melhores também, né? A gente vê que o GameCube recebeu jogos como Resident Evil 4, a maioria dos jogos da Sega, né, quando ela perdeu, né, ela parou de produzir o Dreamcast, e também os jogos da franquia do Mario e todos os seus derivados. Nesse período, né, a Sony ela enfrenta algumas causas na justiça que tiveram impacto na venda do PlayStation 2. Mas vemos que ela foi se reerguendo, né, conforme foi lançando novos títulos, como GTA 4, Metal Solid Gear 2, que é um ótimo jogo, por sinal. Tinha alguns recursos de mídia que tornaram popular mais ainda o PlayStation 2. No ano de 2002, né, a Sony ela fez alguns cortes e possibilitou que o PlayStation 2 fosse vendido alguns reais ou alguns dólares mais barato. Ele foi vendido cerca de $200. Essa diminuição do preço ela foi certeira e estratégica, porque os outros concorrentes, como o Xbox e o GameCube, eram relativamente mais baratos que o PlayStation 2. Nesse período, a gente tem também a criação e o lançamento, né, da Microsoft Lounge, que é uma loja da Microsoft que tinha no Xbox, no primeiro Xbox, né, para venda de jogos online. E também no PlayStation 2, a gente tem a criação do suporte online da Sony, que também vendiam alguns jogos. Essa loja de venda e de suporte online da Sony só foi possível graças a alguns acordos, né, que a Sony fez com algumas distribuidoras e principalmente com a distribuidora EA Games, né, que produziu e deu suporte para todos os jogos feitos da distribuidora para o PlayStation 2. Só que infelizmente aqui no ano de 2002 a gente ainda tinha a internet pré-histórica jurássica, que é a internet de escada, que não era potente, então a gente não conseguiu usufruir desses suportes, né, e desses jogos online aqui no Brasil. E no ano de 2002 até 2004, a gente tem acontecimentos importantes na trajetória do PlayStation 2, né? Como a criação de um modelo mais compacto, que é o modelo Slim. Ele era mais compacto, possibilitava um melhoramento no seu hardware, na sua potência, né? E tinha lançamento de jogos novos, como o GTA San Andreas. Vocês devem se perguntar, o Brasil já recebia o PlayStation 2? Era de forma oficial? Eu sinto te informar que não. O Brasil só foi receber aqui de forma oficial e nacional o seu lançamento do PlayStation 2 em 2009. Antes, o PlayStation 2 vinha de forma, vamos botar assim, muito entre aspas, de forma pirateada ou de forma ilegal. A gente vê que em 2009 a gente já tem o surgimento da 7ª geração dos consoles, né? Que eram o PlayStation 3, o Xbox One, o Xbox 360, Nintendo Wii U e entre outros. A Sony ela veio para cá, para o Brasil, fabricar originalmente o PlayStation 3, lá na Zona Franca de Manaus. E com isso ela também fabricava o PlayStation 2 aqui também. E uma coisa bem interessante é que a Sony, nesse período, ela tinha pouquíssimos estoques e chegou a esgotar. Ela não tinha nem peça sobressalente para poder fazer novos consoles e também para poder reproduzir essas peças. A gente vê que a Capcom, né, que era a produtora do Resident Evil 4, ela teve que pagar uma multa também, uma multa milionária, para poder produzir os seus jogos para o PlayStation 2, porque o boom
de crescimento do PlayStation 2 estava tão grande que ela via um campo de negócio muito interessante para poder vender os seus jogos. Nesse período, a PlayStation vinha sofrendo essa baixa de estoques, né, de peças, e também teve a baixa de estoque do memory card, que era não sei se vocês já viram o memory card, era um cartãozinho desse tamanho mais ou menos, que a gente colocava os jogos na entrada da frente do PlayStation 2 e salvava os jogos ali. E esse período, né, de falta de memory card ficou conhecido como a grande escassez de memory card. Foi um período onde não tinha memory card em lugar nenhum para vender. A gente vê que a Sony também nesse período lança jogos que foram importantes para a sua popularização aqui no Brasil, como Burnout 3, Devil May Cry 3, FIFA Street, que é um ótimo jogo, eu joguei muito esse jogo com os meus primos. Eu não tinha o PlayStation 2 naquela época, mas os meus primos que moravam aqui no mesmo quintal que eu possuíam, então a gente jogava sempre. E Tomahawk, que era um jogo de skate que eu também jogava muito. O nosso querido God of War, o Bom da Guerra, também joguei muito. Eu tenho ainda ele no PlayStation 3, eu tenho até no PlayStation 3. Crash Nitro, joguei muito Crash Nitro na casa dos amigos também. Que falar de Guitar Hero, né? Guitar Hero 2, 3, Guitar Hero Brasil, que era uma versão brasileira de Guitar Hero que era muito, muito bom, joguei muito. E com a chegada do PlayStation 3 em 2009, né, e essa nova era de videogames surgindo, os jogadores de PlayStation 2 acabaram se tornando receosos e ficando com medo de que o PlayStation 2 pudesse morrer, né? E como eu disse para vocês, né, com o crash da bolsa, com a quebra da bolsa de valores em 2008, os preços do PlayStation 3 ficaram exorbitantes, né? Ficaram muito grandes. Então, as pessoas que tinham PlayStation 2 e que compraram PlayStation 2 depois, né, compraram com preço mais barato e possibilitaram que tivesse uma sobrevida do PlayStation 2 em relação ao PlayStation 3, né? E pasmem, gente, o PlayStation 3 naquela época valia cerca de R$ 2.000. Em 2008, 2009, isso era dinheiro, mano. O PS2 foi o primeiro jogo, o primeiro console a ter jogos de mundo aberto, né? Como GTA, como outros jogos que permitiram essa imersão dos jogadores, né? E que também rodavam de forma nativa, não era de forma externa, era assim de forma nativa. Eu disse para vocês que ele tinha também algumas gadgets, né? Algumas coisas, né? Ele tinha uma câmerazinha que colocava na televisão, em cima da televisão, que permitia jogar alguns jogos como jogo de escolha e jogos imersivos também, né? Em jogo de escolha, a gente tinha o Valhalla. Vou deixar a imagem para vocês e o nome também. Gente, o PlayStation 2 tinha uma biblioteca de jogos enorme, grandiosíssima. Tinha muito jogo, saía jogo literalmente pelos ladrões. Só deixou de ser atualizada, né? Só deixou de ser produzidos jogos para o PlayStation 2 entre 2013 e 2014, mas há quem diga que aqui no Brasil só parou de produzir jogos a partir de 2015, com o lançamento oficial e massivo do PlayStation 4 e a possibilidade de comprar jogos do PlayStation 3 mais baratos. Como eu disse para vocês, né, o PlayStation 2 ele teve meio que uma sobrevida aqui no Brasil e possibilitou que a gente tivesse algumas ações imersivas que outros países não tivessem. Tinha aqui no Brasil, chegou aqui no Brasil, lógico, tardiamente, uma forma da Netflix. A primeira forma de a gente ver Netflix naquela época era através de um CD que era vendido e que a gente botava esse CD, instalava esse CD de forma nativa, nativa no PlayStation 2 e rodava ali também de forma online. Você conectava o cabo de dados para poder conectar com a internet e você fazer a escolha dos filmes da Netflix. A gente pode ver também que o PS2 tem uma criação de mods muito grande, né? Tem a criação de jogos independentes pro PlayStation 2, como o jogo do Bomba Pet. Bomba Pet atualizado, é ruim de segurar. Todo mundo já jogou esse jogo, é um jogo de futebol muito bom, por sinal, e literalmente ele é atualizado e é produzido até os dias de hoje. E pasmem, gente, o console só foi descontinuado, ou seja, só parou de ser produzido
em 2018, cerca de 4 anos atrás, lá no Japão, né? A gente tem ainda jogos que foram produzidos lá, que a gente pode comprar, mas são bem caros, né? E no Brasil, quem tem esses jogos guarda, porque tem uma coleção enorme. Pessoal, o PlayStation 2 fez 20 anos esse ano, de produção tanto nacional quanto produção internacional. Esse vídeo é um vídeo bem interessante que eu gostei muito de procurar, muito de fazer. Eu vou fazer um vídeo com parte 2 trazendo curiosidades do PlayStation 2, algumas curiosidades que eu achei bem interessantes, jogos que eu achei bem interessantes. Então, se vocês gostarem, deixa o like, comenta, compartilha, porque essa série de jogos, de filmes, principalmente a série de jogos, é muito legal, porque eu gosto de fazer e me sinto muito bem e espero que vocês gostem também. Então, galera, deixa aquele like maroto, aquele compartilhamento legal e tamo junto, família!